Fala galera, o Palmeiras venceu o Ceará de virada por 2-1 no Allianz Parque para aliviar o clima de pressão que ronda o clube nos últimos dias. Vamos acompanhar aí a análise deste jogo. Tava ganhando do Palmeiras, aí veio a virada 2-1. Enquanto a gente verá melhores momentos e tudo mais, eu começo esse debate com o Zinho. O Tetra tá chegando para falar. E a vitória do Verdão de virada. Zinho, até começar a virada, do meu lado na redação tinha um palmeirense preocupado, falando, acabou a paz, sabe? A coisa não tá fácil, mas rolou a virada. De fato, até começar a virada, estava um jogo bem enroscado para o Palmeiras. Quero te ouvir, Tetra. Mas é bem ainda reflexo do que aconteceu na decisão, né, da Copa do Brasil, no meio de semana, toda a pressão, as vaias, né, principalmente da torcida organizada, direcionada muito para a Leila, para o Abel, e depois também para o time, é claro. Como foi a derrota, né? Ainda mais no clássico, na rivalidade que tem. Todos nós sabíamos que hoje era aquele jogo que tinha os olhares era como vai ser o comportamento da torcida organizada, como vai ser o comportamento dos jogadores, como é que vai ser o poder de reação. O Abel praticamente não, né? Repete o time que começou o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, deu moral para o Aníbal, que falhou, né, quando foi expulso ali no jogo contra o Corinthians, mas começa o jogo com ele, começa com aquele ataque que também está sendo muito cobrado. O Vitor Roque, como vocês falaram aí, foi, para mim, no primeiro tempo, né, porque ele só jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, o jogador que chamava mais a responsabilidade, que tentava algo, mas o ataque do Palmeiras não funciona, e não funcionou de novo no primeiro tempo. Foi um jogo bem razoável, tanto é que teve vaias, teve cobrança. A equipe do Ceará nitidamente sabia dessa pressão em cima do Palmeiras, então fazia aquela marcação. A gente está vendo o lance do pênalti, né? O Simon deve participar conosco para a gente debater isso, né? Acionado o VAR. Mas assim, não foi um bom jogo no primeiro tempo do Palmeiras. O Ceará, na sua estratégia, mais defensivo, tanto é que só veio finalizar quando fez o gol. O Ceará abre com um golaço, né? Abre o placar. Mas esse jogador aí que bate o pênalti é aquele jogador, quando ele está jogando, a torcida pede outro. No caso era o Vitor Roque, né? E aí quando ele não está jogando, ele entra e é importante. E foi fundamental a entrada do Flaco Lopes. Deu mais mobilidade ao ataque, e aí você joga com dois atacantes, o Abel vai ter que buscar soluções, não está funcionando, Sousa de um lado, Facundo Torres do outro, Vitor Roque no comando, sem uma criatividade no meio. O Palmeiras está previsível e o Palmeiras ofensivamente não acontece, muita dificuldade. A entrada do Flaco Lopes fez o Palmeiras melhorar, ter mais opções ofensivas. O Vitor Roque também tem um parceiro, tem um cara mais próximo dele e funcionou. Assim, o Palmeiras consegue a virada, tem as polêmicas, volto a dizer, nós vamos debater aqui, mas uma vitória importantíssima, porque aquelas vaias, no final, a gente já ouviu mais aplausos, tentando a torcida estar junto com o time, porque o Palmeiras no meio de semana tem a volta da Libertadores e está em terceiro lugar ali, com um jogo a menos do que o Flamengo. O Cruzeiro também, né, que está na frente, mas jogando agora contra o Santos, vai ficar com 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então o Palmeiras ainda está muito, né, vivo nas outras competições, que ele vai brigar. Agora, para brigar por título, eu acho que tem que melhorar muito, principalmente do meio para frente. É um time muito previsível, sem muita criatividade, com muita dificuldade para criar as jogadas e buscar as vitórias. Vai muito numa entrada de um jogador como foi o Flaco Lopes, ou numa bola parada, né, na chegada dos zagueiros ali, para aproveitar esse momento, que é a bola do escanteio, da falta. O Palmeiras vai bem na bola aérea, mas jogando, trabalhando a bola, está muito abaixo das equipes que estão na frente, que brigam pelo título. O Palmeiras é candidato a título, mas acho que está abaixo das outras equipes nessa questão de criatividade e de se impor mais na parte ofensiva. Vamos lá, Silas
E Nath, quero ouvi-los também, já o Simon, para falar do lance específico do pênalti e se houver outro lance selecionado pelo Simon, mas vamos lá. O Zinho usou o termo que vem do jogo, eu definiria o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está vendo uma fase, pela saída do Estevão, do Richard Rios, o Paulinho fora, de previsibilidade. O Zinho citou um time previsível e é como eu vejo esse momento do Palmeiras. Mas vencer um time que não é fácil, importante, agora a Libertadores, Nath, vem junto, Silas. Não, acho que talvez a questão previsível defina melhor esse último ano do Palmeiras. E aí eu estou pegando o meio do ano passado e esse ano também. Porque quando estava o Estevão, era bola no Estevão, vamos ver o que ele resolve. Em dado momento dessa temporada, principalmente ali mais próximo do Mundial, o Palmeiras consegue encontrar um pouco mais de repertório. Aí você tem o Paulinho, que ele te dá uma dinâmica diferente, te dá uma ideia diferente de jogo. O próprio Estevão ainda quando continuava, o Maurício jogando e atuando muito bem, mas mais próximo dos atacantes. Então, era uma dinâmica diferente. Agora, o Palmeiras, ele tem dificuldade de construir seu jogo. Ele não tem um meia de criação, ele não tem o cara cerebral. Hoje em dia está difícil construir esse jogador, né, Silazizinho? Mas é difícil você ver um Palmeiras construindo a partir de uma ideia de jogo. Ideia de jogo no sentido de você ter um meio-campista que vai distribuir, vai acelerar, desacelerar o jogo. O Palmeiras, ele joga muito, tenta jogar muito pelos lados de campo. É um time que utiliza muito essa alternativa pela falta de um camisa 10, de um cara mais cerebral, de um cara que consiga dar passe para quebrar a linha de marcação, do cara que consiga construir o jogo e colocar os jogadores de frente em condição. Era o Vitor Roque muitas vezes saindo da posição entre os dois zagueiros para buscar a bola, fazer um pivô, tentar ele sozinho quebrar essas linhas de marcação do Ceará. Então, é um Palmeiras, sim, previsível, é um Palmeiras que hoje, olhando para o banco de reservas, tem algumas alternativas para o Abel tentar construir de uma outra forma. O Vitor Roque precisa de um companheiro mais próximo dele, não sei se vai ser o Flaco Lopes, talvez para ele jogar como um segundo atacante, aí sim, talvez as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais fluida ali em relação ao ataque do Palmeiras, mas é um Abel que hoje ele precisa encontrar respostas. O resultado é importantíssimo, mas a partida não foi boa, não. Silas. Não, além do reflexo que o Zinho mencionou, da derrota para o Corinthians, agregado foram 3-0, né? Não foi 1-0 lá, empatou no Allianz Parque, não. 1-0, o Corinthians perde um pênalti, e aí depois no Allianz Parque, tudo bem, o Aníbal Moreno interferiu diretamente naquele resultado, mas o Palmeiras, ele sempre teve muita paciência. Teve paciência com o Zé Rafael, teve paciência quando põe o Danilo para volante, teve paciência com o Scarpa quando chega e não pode jogar, teve paciência com o Rafael Veiga. Sim. Hoje não tem Scarpa, não tem Rafael Veiga, porque não tá no Palmeiras, mas não está naquele momento brilhante que ele atravessou. Eu acho que depois da saída do Scarpa, o Rafael Veiga não conseguiu ser o mesmo jogador. E aí você mencionou, Felipe, a saída do Richard Rios. O Zinho falou que do meio para frente precisa melhorar, do meio para trás também, com a saída do Richard Rios e principalmente essa oscilação do Murilo Cerqueira, que machuca, fica fora. Sim. E aí o Piquerez machucou, também voltou, teve que usar o Vanderlan, que até foi bem lá no Mundial, quando precisou dele, mas assim... Que agora saiu. Precisa de paciência o Palmeiras, porque é a primeira vez que a Leila e a direção dá os reforços que o Abel sempre pediu e nunca teve. Então ele sempre resolveu com a base, ele começou a Copa Libertadores com um time alternativo, e foi muito bem. Então, assim, o treinador sempre resolveu quando não tinham jogadores que ele falava, saiu 4, então tem que entrar 4. E isso não aconteceu num primeiro momento. Agora, não. O Paulinho também, né? Eu acho que a razão do ataque não está também ainda assim, é porque o Paulinho ainda... eles não esperavam essa reincidência aí na lesão e vai ter que ficar fora novamente. Facundo Torres e o Sousa são bons jogadores, mas olha o Flamengo. O Flamengo fazia muito tempo que não ficava fora de um mata-mata contra o Atlético Mineiro. E até jogos normais de brasileiro. Perdeu no Maracanã, ganhou lá em Belo Horizonte, mas caiu fora. Por quê? Porque tem não é um time de estrela, é um céu de estrelas. Mas você precisa de tempo para organizar tudo isso. E o Abel Ferreira agora, eu acho que o torcedor precisa dar esse tempo para ele e ele precisa se ajudar lá na beira do campo. Parar com essa... sabe, principalmente o seu staff. Porque se o seu staff é destemperado, como que dentro do campo os jogadores vão, sabe, ter o emocional equilibrado?
Eu não sei qual a informação que ele levaram para dentro do jogo, mas o Aníbal Moreira não pode ser expulso no jogo de Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo, e causar o estrago que causou. É muito reflexo também da comissão. Quando ganha, a gente elogia a comissão em todos os sentidos. A gestão, a base, a presidência, a diretoria. Mas quando perde da forma que perdeu, a gente também tem que achar quem precisa ter essa gestão do lado emocional, que em time grande é muito importante. Então, assim, precisa, como a gente falou, Felipe, antes de entrar, agora tem o Universitário, né? Isso. Do Peru. Eles devem estar dando graças a Deus. Por quê? Hoje era um jogo contra um time que você mesmo falou. Ganhou do Cruzeiro fora, Sim. Empatou com o Flamengo em casa jogando muito bem, né? E hoje fez um grande jogo. A gente vai saber se foi prejudicado ou não. Tá o nosso comentarista de arbitragem aí, que é o especialista Vamos nisso. lá. Mas são 2 jogos. Um já passou, que foi o Ceará. E agora tem o jogo da Copa Libertadores. Mais uma vitória e eu acho que acalma novamente e o Abel vai ter de novo tempo para trabalhar com tranquilidade, que é o que não está acontecendo hoje, né? Carlos Eugênio Simon está conosco, isso mesmo. Tivemos um lance importante, o lance do pênalti. Há outros, tá? Até fique à vontade, Simon, mas eu acho que o lance-chave é o 1-0 para o Ceará, vai o Palmeiras para o ataque, tem uma bola ali espirrada, bate no braço do zagueiro do Ceará. E quero te ouvir assim, mas só jogando, não como opinião, o que eu lamento hoje em dia algumas coisas no futebol é que a gente está perdendo um pouco da clareza do que é e não é. Então, assim, a bola na mão na bola, eu acho que eu estou falando de fã e boa parte da imprensa mesmo, assim, é pena, não sei, sabe? Então, Simon, traga essa visão sobre a arbitragem do jogo Palmeiras e Ceará. Boa noite, amigo. E parabéns, papai. Opa. Boa noite, Felipe. Parabéns para você também, pro Zinho, para o Silas e parabéns pelo aniversariante do dia, Nath. Vida longa para você, bastante saúde e felicidade. Obrigada, Tem meu as amigo. polêmicas, para mim teve esse lance da penalidade máxima e o lance do impedimento, né? Eu entendo como pênalti. Por quê? Porque é uma mão deliberada. É você movimentar, você deslocar o braço ou a mão em direção à bola. E é o que o zagueiro faz. Você pode ver que a bola quica e ele está com o braço atrás do corpo, o braço esquerdo, o zagueirão. E aí ele leva ao encontro da bola a mão e dá um tapa na bola. Então isso é pênalti. Eu interpreto como mão deliberada do defensor. Não é um gesto antinatural, mas é uma mão deliberada. Porque se você observar bem, ele está com o braço esquerdo atrás do seu corpo. E aí a bola vai passar, ele vem e dá aquele tapa na bola, abre o braço e dá o tapa na bola. Então, para mim, mão deliberada. O árbitro é o Lucas Torresin, não marcou. O Igor Benevenuto é o árbitro de vídeo, interveio corretamente e aí ele viu o lance, né, com esses detalhes no recurso da televisão e apontou corretamente para a marca da Cal. Para mim, decisão correta da arbitragem. Eu quero ouvir Silas, começando com o Zinho. Zinho, assim, qual que é a minha grande questão? No futebol que eu gostaria, não tô nem discutindo esse lance especificamente, para mim isso não é pênalti num futebol que eu acho, assim, primeiro que quem viu o movimento do braço que o Simon falou, aí eu acho que sim, é que eu não vi ele fazendo esse tapa. Entendo que o braço está para trás, acho que é um lance ali rápido, a bola espirra, bate, e entendo esse pênalti ser marcado no futebol de hoje. Eu acho que tem um debate, o braço está meio aberto, a asa ali, tal. Mas, puxa vida, às vezes uma espirrada ali, o zagueiro está chegando para dar o bote, a bola desvia no pé, sobe. Mas eu quero te ouvir, Zinho, sobre o lance específico de Palmeiras e Ceará. Não, na visão desse lance aí, eu tô com o Simon. Eu também marcaria pênalti, porque o braço está aberto, interfere na jogada. Não, sem dúvida. O Flaco Lopes, se vai fazer o gol, não sei. Se ele vai chutar, a bola vai entrar, aí eu não tenho bolinha de cristal. Mas assim, ele chegaria na bola. Não é uma bola assim que às vezes é essa interpretação que você está tendo e eu estou te entendendo, Felipe. Tem critérios usados diferentemente pela arbitragem ou pelo VAR.
Tem bola que bate na mão, não é? Tem bola que bate, a gente fica na dúvida, quando é? Mas eu estou entendendo naquilo que o Simon falou. Braço está aberto, não é o movimento natural. É assim, o Flaco Lopes chegaria na bola, estaria no jogo a bola. Não é aquela mão que bateu e o atacante não ia chegar, não ia acontecer nada, já tinha cobertura, ou a bola ia para fora, não estava na direção do gol. Várias discussões que tem. Nesse lance específico, eu marcaria pênalti, porque o Flaco Lopes estava com a bola para ele, no movimento. Quando ele toca na bola, se não pega no braço do cara, o Flaco Lopes chegaria na bola para finalizar. Se é gol, não sei. Quero te ouvir, Silas. Eu acho que o árbitro, olha a distância que o árbitro está do lance. Eu acho que ele pensa, Felipe, como você pensou num primeiro momento, que ele não dá o pênalti. Não. E aí ele precisa do auxílio do VAR. E o VAR está aí para isso. Agora, eu também concordo com o Zinho, a fala do Zinho, no seguinte sentido. É muita falta de critério, não nesse lance, no geral. Então você nunca sabe o que a arbitragem vai marcar. Eu até perguntei para a Nath aqui mas se ela bate no corpo e depois bate na mão, não é, mas ela não bate no corpo, ela bate no chão, olha lá. Ela bate no chão e aí vai na mão do zagueiro. Então, e o Flaco Lopes para mim também chegaria na bola. Então, eu acho que assim, dá para discutir, mas eu acho que não dá para não concordar com o árbitro. Sim. É discutível, né? A marcação do pênalti. De novo, eu entendo 100% a marcação no pênalti. A minha discussão é mais sobre... Porque hoje em dia já está muito claro que o zagueiro, o jogador de defesa, quando é uma jogada pela linha de fundo, que alguém vai cruzar, ele já cruza os braços para trás. Esse é um lance, por exemplo, quando um zagueiro chega para dar um bote, é impossível ele chegar para dar o bote com os braços para trás ou colado. E aí numa espirrada, repito, que bata no braço, eu fico pensando, será? E eu entendo todos os argumentos. E quando eu vi o lance, falei, vai ser marcado o pênalti. Minha proposta aqui é mais o debate geral sobre mão no braço. Mas jogando... Mão no braço, mão na bola, bola na mão e tudo mais. Simon, teve mais algum lance, assim? Teve mais alguma coisa? Foi uma arbitragem, no geral, boa? Esse 2-1, você acha que ganha o selo do aprovado? Quero te ouvir, Simon. Para o nível do jogo, a arbitragem foi boa, né? Porque o jogo, o primeiro tempo, foi péssimo. Foi ridículo o jogo que fizeram no primeiro tempo. O segundo começou um pouco mais com emoção. E aí teve o lance do gol, segundo gol, que seria o gol de empate do Ceará, que é aquele lance que deu muita gritaria há poucos dias atrás, pela Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, em Itaquera. Vamos ver se eles vão se manifestar, as mesmas pessoas que se manifestaram naquela oportunidade vão se manifestar agora. São lances semelhantes, que é aquela questão de traçar as linhas. Isso aí eu espero que o ano que vem tenhamos o semiautomático para eliminar essas dúvidas. Porque não dá para cravar 100%, ninguém tem, eu acho, que a verdade absoluta nesse lance quando você vê aquelas linhas traçadas como foram traçadas, como foram em Itaquera também. Então esse lance realmente dá muito o que falar, porque não temos ainda o impedimento semiautomático. Simon, a gente tem o lance? Porque eu já ia despedir vocês, porque sem imagem não dá... Um grande jogo do Palmeiras. É claro que o ambiente fora de campo atrapalha bastante. E teve lá bomba, rojão, lá no CT de madrugada, onde o pessoal estava concentrado para essa partida. Antes de começar o jogo, muitas vaias, não foi um público de costume, né? Normalmente o Palmeiras com 40 mil torcedores aqui, dessa vez apenas 27 mil, apenas entre aspas, porque tem frio, teve o Dia dos Pais, mas 27.358 torcedores. Começaram com vaia e no final do jogo silêncio. Não teve vaia no final da partida, não. O Palmeiras não fez um grande jogo, sobretudo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Lourenço acertou uma bomba, um golaço. Tem alguma movimentação por aqui? Não, mas acho que é o pessoal do Ceará, né? O Condé está indo para a entrevista coletiva, para a zona mista dele. O Abel, eu não sei se vai falar daqui a pouquinho também, e a gente não sabe quais jogadores virão. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras não foi bem. No segundo tempo, o Lourenço acertou uma bomba indefensável em cima do Everton. Aí o Abel fez algumas mudanças e o Facundo Torres entrou muito bem. Ele, com 10 minutos em campo, acabou provocando um pênalti do William Machado. A bola tocou realmente na mão dele, teve a participação do VAR. E aí o Flaco Lopes fez 1-1
empatando o jogo. E aí, logo na sequência, o Palmeiras conseguiu mais um gol. Foi uma assistência do Maurício para o Vitor Roque, um belo gol do time do Palmeiras, o gol da virada, bastante comemoração aqui no estádio, no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras, na zona oeste da capital paulista. E aí mais um susto aconteceu. O Ailo, ele entrou no segundo tempo e acabou empatando o jogo para o time do Ceará. Mas aí a arbitragem viu o impedimento com o auxílio do VAR, e o Palmeiras, que não vencia há 3 jogos, 2 derrotas para o time do Corinthians e um empate na Copa do Brasil e a eliminação, e um empate com o Vitória, acaba tendo uma sequência boa. Diga, Neto. Ô, Decilo, a gente estava aqui assistindo o jogo. Para mim, eu tenho dúvida se estava. Para mim não estava impedido. Acho que o Giai estava dando condições, mas na minha visão. Quem? Eu tenho dúvidas também. Quem que estava, Decilo? Não escutei o que você falou? Foi o Ailon, ele entrou no segundo tempo. Pelo que a gente viu aqui, na hora do lance, me pareceu impedido. Não, eu estou falando quem estava dando condições, que era o lateral direito lá em cima. Lá em cima, na parte alta do vídeo. Isso, né? Exatamente. Aí o Ailon que fez o gol, tá tudo certo. Em relação ao pênalti, o Godoy, para você foi pênalti, qual a ideia sua com o Decilo lá junto com a gente? Na velocidade real da imagem, eu achei que não deveria ser marcada. Aí depois vai para o VAR, a slow motion, a câmera lenta é muito complicada, muda completamente a interpretação da imagem. Pelas orientações da FIFA, esse é o tipo de movimento do defensor que deve ser... Olha lá. Cara, não foi pênalti, velho. Não pode, né? Não dá para marcar um lance desse daí. Ele está lá com o braço naquela posição, movimentando e tal. Só que a FIFA orienta que deixa de ser um movimento justificável. O termo usado é esse. É um movimento justificável? Se entende que... gente. Se entende que depois bota o GC. Deixa aberto, deixa na velocidade normal, fazendo favor. Na velocidade real, isso, olha que bonito que fica. Parece bunda de nenê. Sabe, bundinha de nenê? Parece bundinha de nenê. Entendeu? Eu sei que tem que ter. Aí o GC, o pessoal que tá no motel, o pessoal que tá lá. Agora dá pra ver, ó. Cara, ele tenta até dar um tapa no jogador do Flávio Lopes. Eu daria. Por que você daria o pênalti? Eu daria porque o braço dele tá mais aberto, ó. A bola passa, ó, tá vendo? Ele dá a impressão que dá um tapa na bola, ó. Eu daria pênalti. Pra você, eu acho que não foi impedimento, mas eu daria. Quesada. É aquela história, na arbitragem antiga, né? Esse é um lance que o árbitro vai definir que não é. Seria nada. Mas agora com a regra não dá pra gente discutir a regra, a gente tem que discutir a regra, então, né? Deixa o Godoy explicar. Godoy, explica a regra, então. O movimento de braço dele é para segurar o atacante. Não, o movimento dele não é pra bola, é pra ele segurar o atacante. Tanto é que quando bate a bola, Godoy, se eu estiver falando besteira, você me ajuda. Ó, quando ele quer, ele já vai abraçar o Flávio Lopes. Pra mim não foi pênalti. Mas aí entra esse raio da interpretação da orientação da FIFA, que a pergunta é essa. É um movimento justificável? Eu entenderia que não deveria ter sido marcado. Agora, de acordo no Brasil, do jeito que está sendo... Está marcando tudo, né? Do jeito que está sendo cumpridas as determinações da FIFA, é pênalti. Vamos lá, Decilo, você que está aí direto, muito obrigado aí ao pessoal do socialismo. O Stefano está onde, Cascão? Fala no meu ouvido, eu sei que ele está no Allianz Parque, mas ele está onde? Está no campo? Ele está onde? Onde ele está, esse bonitão aí? O moleque gosta, zona mista. Coloca o moleque na zona mista, até porque o nosso querido Decilo já foi muito em zona e não quer mais. Bota lá o Stefano lá. Aí, Stefano. Opa, fala, craque, Aí você me complica, né, craque? A zona mista é muito complicada. Essa aqui a gente gosta, né? A gente consegue conversar com os jogadores, a gente consegue entender o que eles acharam da partida. Daqui a pouquinho eles passam aqui atrás, né? O Léo Condé, como o Silo falou, já foi para a coletiva, mas daqui a pouquinho a gente, né, faz com que o telespectador entenda, né, esse debate que vocês estavam tendo, do ponto de vista do pessoal do Ceará, né? Se foi impedimento, se não foi impedimento, se foi pênalti, se não foi pênalti. Mas fato é que a equipe do Léo
Léo Condé se mostra nessa sequência, né, das últimas 3 partidas, um pouco mais positivo do que vinha depois dessa paralisação da Copa do Mundo de Clubes, né? Eram 3 derrotas consecutivas até enfrentar Cruzeiro, Flamengo e agora Palmeiras. Contra o Cruzeiro conseguiu uma virada, contra o Flamengo um empate, e aqui contra o Palmeiras não saiu com nenhum ponto, mas pelo menos com um segundo tempo, onde conseguiu jogar de igual para igual com o terceiro colocado, né? O Léo Condé, ele que mudou o time nesses últimos 3 confrontos, né? Com a entrada do Richarlison no meio de campo, ele povoou um pouco mais, mudou a escalação, deixou o pragmatismo de lado, né? A torcida entendeu que o Léo Condé agora consegue colocar essa equipe do Ceará um pouco mais competitiva. E um primeiro tempo, de fato, modorrento, viu, craque Neto? O melhor ponto do primeiro tempo, na minha visão, foi quando eu levantei e fui pegar uma pipoca, porque senão eu ia dormir assistindo os primeiros 45 minutos. Mas depois, Palmeiras e Ceará voltaram com intenções diferentes, mas mesmo assim o Verdão se mostrou mais competente na tarde de hoje. Daqui a pouco tem 6h30, tem jogo aí, eu quero ver o que você vai... É papai já, Flávio? Não? Então tá bom. Flaco, só para falar o quanto pode aliviar essa pressão, um momento de paz a partir de agora, porque a gente viu que teve bomba lá no CT, essa coisa toda. Uma vitória como essa alivia, dá um certo alívio para vocês, para essa sequência de temporada? Cara, 3 anos já que eu tô aqui e acho que é assim, esse tipo de cobrança a gente está acostumada. É um time... o maior time do Brasil e, cara, temos que fazer parte dessa cobrança também. É normal, cada vez que a gente fica fora de uma competição vai ser a mesma cobrança. Às vezes toma mais magnitude pelo rival e tal, mas para a gente foi da mesma maneira, a gente quer ganhar tudo. E quando fica fora de uma competição, lógico que não é o que a gente quer, mas a gente vai continuar trabalhando. Temos muitos títulos pela frente ainda do ano e, se Deus quiser, vamos conquistar. O quanto isso atrapalha? A gente viu que no primeiro tempo o Palmeiras não foi bem, mas depois tomou um gol lá num chute indefensável e conseguiu a virada, muito em função também da sua entrada. O quanto isso pode atrapalhar e o lado psicológico e o que, em termos de Libertadores, dá para imaginar. O time foi a melhor campanha e agora tem esse jogo difícil fora de casa. Obrigado, Fábio. Totalmente. Às vezes as pessoas esquecem, né, disso. A gente faz a melhor campanha. Mas aqui é assim, a cobrança é grande, temos que aceitar. E, cara, é normal, a gente é um ser humano, às vezes atrapalha um pouco, mas a gente tem uma contenção e é um grupo muito bem formado. E a gente sabe o que quer e infelizmente às vezes acontece isso, mas a gente está bem focado. Eu falo para o torcedor que fique tranquilo que a gente está bem focado e, se Deus quiser, o próximo jogo vamos mostrar que temos fome de ganhar muitos mais títulos. Obrigado ao Flaco, eu combinei com o pessoal, agora a gente vai continuar acompanhando aqui a entrevista zona mista aqui com o Flaco Lopes. Vamos lá. Vi assim tanto protesto da torcida do outro lado. Como é que o grupo reagiu a isso depois daquela eliminação? Cara, o que aconteceu no CT, eu falei ali, acho que não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Personalmente eu acordei na madrugada, mas às vezes faz parte, não podemos ligar para isso. São coisas que acontecem e acho que mientras mais visualização damos para isso, vai continuar acontecendo. Então acho que é virar a página, deixar passar isso e a gente tem a consciência tranquila que vai dar seu melhor e a gente só fala dentro do campo. Fala, garotinho! Entre as vaias do início e os aplausos no fim, o Palmeiras venceu o Ceará de virada por 2-1 no Allianz Parque, para aliviar o clima de pressão que ronda o clube nos últimos dias. O Vozão abriu o placar em sua primeira finalização, no segundo tempo, com Lourenço, e o Alviverde empatou com Flaco Lopes de pênalti. Virou com um golaço de Vitor Roque e até viu o Ceará balançar as redes, mas com o gol anulado por impedimento.
O Palmeiras chega a 36 pontos, ainda em terceiro lugar, sendo 4 atrás do Flamengo, que tem 40 e um jogo a mais. O Cruzeiro, em segundo, tem 37. O Ceará cai para 12º lugar com 22 pontos. O Palmeiras volta a campo às 21h30 de Brasília, em Lima, no Peru, contra o Universitário pela ida das oitavas de final da Libertadores. No Brasileiro, o Ceará volta a campo às 16 horas do sábado contra o Bragantino no Castelão, pela 20ª rodada. E o Palmeiras visita o Botafogo às 20h30 do domingo. O árbitro de vídeo trabalhou nesta tarde de domingo no Allianz Parque. Foi fundamental para a marcação de pênalti a favor do Palmeiras, aos 19 minutos do segundo tempo e depois aos 37, anulando o gol do Ceará, marcado por Ailon, ao traçar as linhas de impedimento.